Olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Cíntia. Deixa eu ver se eu consigo convidar você aqui, adicionar como moderador. Já estou te adicionando, Cíntia. Deixa eu ver se... Te convidando. Quero agradecer a todos aí que estão entrando para participar dessa live. Olá, olá. Cíntia, está conseguindo se Olá, conectar, hein? boa Olá, tarde. boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Te Obrigada. agradeço pela participação, por reservar seu horário para participar dessa live. Estou muito feliz pela sua participação e acho que a gente consegue agregar muito valor, tanto para o público que me acompanha, quanto os que te acompanham. A gente agrega muito com informação dos dois, mas principalmente com a sua experiência. Primeiro de tudo, eu quero, além de te agradecer, falar que eu te conheci porque a doutora Ana Paula, que é minha colega de turma, que é atual neurologista, que também é especialista em burnout, né, em estresse relacionado ao trabalho. E aí eu, além da cardiologia, eu também venho estudando essa parte durante esse ano todo. E como a experiência de vocês é muito grande, a sua, a da Camila, doutora Camila Magalhães Uhum. também, que é minha colega de classe, que é psiquiatra, que eu já fiz uma live com ela também. Então, estava faltando no grupo você também, para participar e trazer sua experiência, sua sensibilidade, com todo esse grupo muito forte, né? Vi você também em várias entrevistas, mas no cursos lá do ISMA Brasil. Uhum. E, assim, gostaria que você colocasse, primeiro de tudo, da sua experiência e por que você iniciou, por que você começou a participar de todo esse grupo relacionado ao estresse, relacionado... Porque a psicologia assim, o trabalho, o campo de trabalho é vasto, né? E assim, eu sei que você trabalha muito com essa área do estresse também. Então, porque tem alguma história, algum motivo especial? A gente pode começar dessa maneira. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Eu fiquei contente de poder estar aqui, de contribuir, de aprender também com a sua experiência, com aquilo que você vem trabalhando aí há tanto tempo, né? E você veio por meio de duas pessoas que eu gosto muito, que é a Ana Paula e a Camila, são pessoas que eu admiro e que eu também respeito muito a trajetória delas como médicas, né? Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Eu não fui estudar o estresse inicialmente, né? Então, eu sou terapeuta há mais de 20 anos também e venho me especializando ao longo desse período. Fiz algumas especializações, eu estou entrando na minha oitava, para ser Nossa, honesta. que Então, eu bacana. acredito que é uma área realmente muito vasta, muito ampla e que traz uma responsabilidade também gigantesca, porque as pessoas que procuram um terapeuta, elas estão trazendo um mundo novo também para mim, né? Assim, para o Sim, terapeuta que está ali acompanhando. Então, acho que a gente tem que ter a humildade, a responsabilidade de estudar, de se preparar, de buscar informação e atualização o máximo possível. perfeito. A minha primeira experiência como psicóloga foi em instituições, em empresas, na área de desenvolvimento e treinamento. Então, eu não me adaptei muito à área de seleção, recrutamento. Eu achava que era uma área ainda, e ainda é bastante, né? Muito estigmatizada, Uhum, muita certo. acepção. Eu não acreditava que fosse um trabalho assim que me deixaria satisfeita. Então, dali eu migrei já para a área hospitalar, porque eu sentia que era ali que existia uma demanda. E aí eu passei a estudar o Uhum, estresse nesse ambiente. Então, ok.
mais de 20 anos, ao longo de 15 praticamente, eu estive em hospitais, como psicóloga de pacientes, depois de familiares de pessoas que estavam internadas, depois em ambulatório, e aí, por fim, passei a integrar uma equipe que cuidava dos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, todos que trabalhavam ali no front na área da saúde. E o estresse passou a ser, então, um campo de investigação, como uma manifestação natural do corpo, que é, mas Sim. compreendido como um sintoma ou como algo negativo. Então, eu acho que a gente tem um campo importante aí na desmistificação do que é o estresse, né? Ele é uma resposta, inclusive, ao aprendizado. Toda vez que eu Sim. aprendo uma coisa, eu precisei do estresse para que a informação pudesse ser acomodada, assimilada. Então, o estresse, ele, por exemplo, me permite, então, não só aprender novas coisas, como mudar um hábito, né? Eu vou passar pelo novo. Toda vez que eu estou vivendo alguma coisa nova, estou quebrando um ciclo, estou aprendendo um comportamento ou um novo idioma ou qualquer um caminho novo para sair daquele que eu sempre faço, mas que ficou inundado, por exemplo, eu estou vivendo um estresse. Exato. O estresse adoece, a ciência tem contado para a gente, você sabe disso muito melhor que eu, inclusive, é aquele estresse que faz com que a pessoa esteja sempre sob pressão. E que ela comece a interpretar também como negativo o fato dela não ter respostas, dela não saber algo, de ela sentir que ela está em constante ameaça. E aí o estresse frequente, intenso, passa, de fato, fisiologicamente, a trazer prejuízos, né? Que é o conhecido como crônico ou negativo, né? Você Exato. sabe que eu também, nos últimos 5 anos, eu vim de um ambiente intra-hospitalar. Eu dei plantões por 18 anos, mas por 4 anos eu fiquei dentro da UTI e por 3 eu coordenei uma UTI. E aí, assim, a gente está acostumado a ver o lado negativo do estresse. E aí, assim, tem uma outra situação que você citou que eu acho que é muito importante da gente frisar, que os profissionais que trabalhavam comigo, a gente se dava muito bem, porque na UTI, na enfermaria, mas na UTI, assim, a equipe multidisciplinar é muito importante. O fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, a fonoaudióloga, todo mundo trabalha em conjunto, a gente fazia aquela visita multidisciplinar e, assim, cada um acrescentava um pouco a mais para o paciente e isso era muito legal. Então, por isso que eu gosto de trabalhar e atuar em conjunto, assim. Assim, pena que, assim, eu ainda enfatizo um pouco mais esse lado, talvez do lado crônico ou negativo do estresse, porque é o que a gente tende a pensar em tratar, em trabalhar, em tratar, em lidar com ele para melhorar. Mas a gente, como você bem colocou, é importante a gente citar e lembrar que o estresse, em várias situações, ele é positivo e ele ajuda a gente no desempenho, inclusive profissional, a fazer coisas, situações no dia a dia que ele ajuda a gente. Muito E importante. é interessante a gente pensar que para qualquer experiência em que a gente é induzida ao estresse, desde que ele não seja frequente, em uma intensidade, para além daquilo que a gente sustente e suporte, ele é necessário, ele é importante. Até o corpo passa por estresse quando de uma cirurgia ou quando da recuperação de uma lesão. Então, o estresse nada mais é do que a utilização, né, de todos aqueles recursos para uma condição de emergência. Só que a gente não pode viver em emergência, né? Eu acho que tem um aspecto interessante. Eu me lembro que uma das coisas que eu trabalhei por um bom período na unidade coronariana, né? Então, cuidando de pacientes Sim. cardiopatas. Ok. E ali eu tive a oportunidade de estudar sobre a personalidade tipo R, por exemplo, né? Que é a personalidade atribuída aos pacientes com cardiopatias, que são pacientes mais nervosos, né? Mais sanguíneos, dito dessa, Estressados. mais nervosos, estressados, né? Então, pacientes que experimentam raiva com muita frequência, muita intensidade e passam a ter personalidades, então, que levam eles, né, ao enfrentamento dos seus limites, limites físicos. E aí a gente pode entender isso não só como causa, mas talvez como consequência, né? Então, tem pessoas que também enfrentam cardiopatias que são de nascença, são achados, né, tardios, mas que já eram Sim.
um fator genético manifesto e não percebido, não investigado. Mas a consequência de saber que se tem uma doença também gera um estresse. Agora, a gente pode, em psicoterapia ou num trabalho multiprofissional, né, como você bem mencionou, colocar isso para ser algo produtivo, em que a gente vai levar o paciente para um lugar de aprendizagem sobre a nova condição, limitações e tudo mais, ou ele vai viver o estresse do medo da doença e dos malefícios e das limitações, sem se beneficiar da consciência de que aquela nova condição pode, com cuidados, trazer uma melhor qualidade de vida, né? Sim, sim. Eu estou lembrando aqui, você me falou do estresse, das UTIs coronarianas, eu lembrei da questão de dar plantão noturno, que essa questão é uma questão que, assim, se eu soubesse o quanto isso, na rotina, influencia, quanto o nosso sono influencia na nossa saúde, e a gente ficar, tem dia que a gente dorme, tem dia que a gente não dorme, eu não ficaria tanto tempo dando plantão noturno, porque é uma coisa que ou você inverte tudo e fica né, ajusta a rotina, o seu ritmo circadiano, que não seria o ideal, mas você pega uma parte do dia ainda que você aproveita, ou você fica de dia mesmo. Agora tem dia que você dorme de noite, tem dia que você dorme de dia, isso deixa o seu ritmo circadiano completamente confuso. E aí eu lembrei da Isabela Camargo, né? Que a jornalista tal, que fala assim, se eu pudesse escolher uma coisa para não negligenciar, seria o sono. Eu acho que essa questão, assim, eu ouvi vocês em vários podcasts, apresentações e tal, que eu acompanho de vocês, eu acho muito legal. E assim, ela falou, por exemplo, o sono, se for um show do Coldplay, eu negligencio. Tudo bem, uma situação excepcional, mas no dia a dia não. Porque os nossos hormônios, a gente não é o cardiologista ou o neurologista, ou a gente não é segmentado, a gente funciona todo harmônico, em conjunto. Então, isso faz muita diferença com a questão do cortisol, da adrenalina, da testosterona, né, hormônios que trabalham a serotonina durante o dia, a melatonina à noite. Isso desregula tudo, e aí o bem-estar, aquela coisa do paciente nervoso, talvez depois a gente até consiga entrar na questão da meditação, que te traz um pouco o paciente, aí no caso, o paciente coronariano, o paciente que tem esse perfil que você comentou, mais irritado, mais sanguíneo, esse paciente ele tem uma questão que, se ele aprender, conseguir a criar o hábito, por exemplo, de meditar, ou de fazer uma yoga, ou algum desses métodos, criar um hábito, ele pode passar de mais irritado para um humor mais estável, mais tranquilo, para um outro basal, né? Então, isso está totalmente interligado, é muito interessante. E eu acho que a gente também pode pensar sobre que vida é essa, né, que as pessoas têm, que nós temos, que nos tira o sono, né, que nos trazem preocupações em que estar acordado e lidar com o dia a dia não nos basta, em que aquele momento justamente de resguardo, de descanso, acaba não sendo oferecido para nós. Então, será que a gente tem uma vida hoje que nos rouba até o direito ao descanso? Porque, para além de tudo isso que você está mencionando, Eduardo, eu também vejo... eu recebo os pacientes aqui no consultório que falam para mim, nossa, hoje eu estou em frangalhos, hoje eu não dormi nada, né? Então, com dor de cabeça, com alteração de apetite, humor, né? Concentração, atenção. Então, é um problema que gera muitos outros para além do corpo, né? Então, vai como se isso já não fosse suficiente, né? Então, a gente acaba levando isso para os nossos relacionamentos, para decisões que depois se mostram equivocadas, e que a gente precisa olhar mais para isso. Então, é natural, claro, que diante de uma situação nova, a gente se veja realmente, talvez sem as condições ideais para viver, e aí isso inclui o sono. Mas se a gente percebe que isso é prevalente, que não é só porque é show do Coldplay, ou porque a gente recebeu uma notícia impactante, que de fato o nosso corpo não se dá mais o devido descanso,
acho que a gente precisa parar para avaliar, né? Então, o corpo sinaliza, o corpo comunica o resultado das nossas escolhas, né? Então, o nosso corpo, ele se comporta sem pedir permissão. O coração está aí funcionando, o pulmão, os rins, a gente não precisa fazer nada. Isso Sim. tudo aí é autônomo. Agora, o caminhar, o telefonar, o usar tela, isso tudo é fruto da nossa escolha e é o nosso corpo que a gente leva para fazer isso. Mas aí existe uma grande questão, e sobre tudo esses aspectos que você está colocando, acho que essa reflexão é fundamental, é muito importante. Mas aí surge uma pergunta: as pessoas estão percebendo, estão sentindo a mente acelerada, estão sentindo o cansaço, estão escutando, ouvindo o próprio corpo e a mente, ou elas não param para ouvir e aí vão, eu tô com uma enxaqueca, vou tomar um remédio para enxaqueca. Eu tô sem sono, toma um remédio para dormir. E aí você começa a virar a necessaire acaba virando uma caixa de remédios e assim, talvez o pontapé inicial, o início de tudo seja como eu faço para me ouvir, para parar e me ouvir, né? Como eu crio esse alerta? Eu acho que o corpo tem os sintomas, né? Então, a dor de cabeça, a alteração no interesse pelas atividades que antes traziam prazer, idas frequentes aos consultórios médicos. Então, a gente percebe que o corpo se coloca, né? Ele se sobrepõe. Agora, eu vejo, Eduardo, que assim, as pessoas, elas, hoje menos do que no passado, mas elas ainda resistem muito a procurar um psicoterapeuta. Eu vejo que para procurar o médico, elas estão mais abertas do que para procurar o psicoterapeuta. Ainda existe muito tabu, muito preconceito, muito estigma, muito medo do que, afinal, pode se construir em um espaço de escuta psicológica, Entendi. né? Da fantasia que se tem e das expectativas que se tem a respeito do trabalho de um profissional psicólogo, de como ele pode auxiliar e fazer parte da vida de uma pessoa, de que benefícios a pessoa pode ter, porque quando ela vai ao médico, ela responsabiliza o médico. Né? Ela diz, bom, agora eu fui ao médico, agora ele vai me tratar. Né? Raramente as pessoas saem e dizem, agora eu vou me tratar, agora o médico me mostrou o caminho. O médico ajuda, assim como o psicólogo e o fisioterapeuta, eles ajudam no processo de tratamento, de identificação e tratamento, mas eles não fazem milagre. Não tem, né? O caminho da autorresponsabilidade, eu acho que esse é o ponto, é o necessário. E não como uma coisa pesada, difícil, mas eu acho que a gente vem de uma cultura paternalista, em que a gente gosta de responsabilizar os outros por aquilo que nos acontece e da mesma maneira responsabilizar os outros, e nesse caso nós profissionais, pela cura ou pelo alívio dos sintomas. Então, é parte do caminho, né? O acolhimento de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista, enfim, de um fisioterapeuta, trazem um certo alívio para a ansiedade. Mas isso não é o suficiente. E aí tem aquela parte que ninguém pode fazer por nós, que é a nossa. E que se alguém fizer, estamos em maus lençóis. E eu acho que um pouco do trabalho é justamente mostrar que ter autorresponsabilidade não é um problema, é um alívio. Sim. Não é algo ruim, é algo benéfico, é algo bom. Você poder fazer algo a respeito do que te acontece é infinitamente melhor do que não haver nada que possa ser feito por você mesmo, né? E depender de outras pessoas. Sim, sim. Eu nem tinha essa visão de que as pessoas ainda têm essa dificuldade de ir ao psicólogo, um preconceito, porque eu mesmo fiz por um período e lá na UTI, na enfermaria, a psicóloga que trabalhava comigo sempre era assim, às vezes eu chamava, eu falava, preciso da sua ajuda, porque a gente precisa conversar e precisa mostrar e precisa colocar os pingos nos is da história da pessoa e precisa ajuda na reflexão, ajuda ela a entender melhor o que está acontecendo, né? Ela consegue enxergar. Eu acho que essa situação de você ouvir a sua mente, os seus sentimentos, o seu corpo, eu acho que o psicólogo ajuda nesse processo, né? Nessa reflexão, ajuda muito. Então, mas
eu vejo que tem preconceitos ainda, infelizmente, menos do que antes, mas ainda existe, né? Então, as pessoas que chegam aqui no consultório dizem, eu quase não vim, eu vim porque o meu médico me disse que eu precisava, eu não entendo por quê, mas para não desacatar ou para não deixar de escutar o marido, a esposa, a colega de trabalho, tem pessoas que dizem, olha, eu tô aqui porque meu chefe falou que se eu não fizer terapia, ele vai me mandar embora. Nossa. Então, expectativa, o medo e até a falta de apropriação, né? É raro ainda as pessoas chegarem, sentarem aqui na poltrona e dizerem, eu não sei nem por onde começar, eu não estou bem, eu preciso me aliviar, assumir mesmo, eu vim porque eu quero, eu Sim, preciso. sim. Normalmente existe ainda uma triangulação, né, na busca de ajuda. E que eu entendo que é parte do processo e nesse caso já é parte da análise daquela pessoa em si, né? Mas ainda é muito frequente. Isso que você comentou, o principal ponto ser a pessoa querer ir fazer a terapia, procurar o profissional, pedir ajuda, isso me lembrou também da questão do cigarro, que assim, não adianta a gente ficar forçando a pessoa a parar, fala, você precisa parar de fumar porque aumenta o risco 4 vezes de um infarto, 30% dos cânceres são relacionados a cigarro, e são os de pior prognóstico. Aí você fala, e a pessoa fala, mas eu não quero parar ainda, não chegou meu tempo, Aí não adianta. Então, assim, o principal é a pessoa se propor, né, que essa pessoa se proponha a parar, ou no caso, procurar o psicólogo, a terapia, ou outro profissional que seja, né? Em estágios de mudança, a gente tem o Prochaska que fala, né, das 5 etapas de mudança de comportamento, especialmente de hábito, né, como é o caso do tabagismo. E aí ele fala lá da pré-contemplação, que é isso, né? Olha, tá na caixinha do cigarro, você vai ficar com o pulmão desse jeito. A pessoa compra uma capinha, coloca na caixinha e não olha para Para não isso, né? enxergar. Ou então a pessoa diz, mas o meu avô aos 90 anos, então, mas o seu avô aos 90 anos fumava o tabaco mesmo e ele caminhava e em um pasto verde, ele vivia uma outra realidade em que a comida era outra, o ar era outro, tudo era outro e E, geneticamente não se manifestou nele. Então, o que eu quero dizer com isso é que na pré-contemplação, as pessoas não reconhecem que aquilo é um problema, porque no sim, fundo elas não enxergam que para elas há uma solução. E nós sim, não adianta as pessoas com quem a gente convive, por mais que, aliás, quanto mais a gente ama e mais se importa com a opinião daquela pessoa, mais difícil se torna escutar o que ela está dizendo quando a gente se sente incapaz de lidar. Então, eu prefiro desqualificar o problema e dizer que aquilo não é bem assim ou que não chegou o meu momento, do que entender que eu estou conscientemente abrindo mão da possibilidade de me curar ou mudar um hábito, ainda que isso envolva algum sofrimento. Então, na pré-contemplação é o que acontece. Na contemplação eu já digo, olha, eu sei que existem pessoas que conseguem. Eu sei que nesse momento é difícil para mim. E que se eu tentar, talvez eu consiga. Eu sei que existe uma solução. Né? Então, eu já contemplo uma possibilidade de perceber aquilo como um problema, porque sim. igualmente contemplo a possibilidade de perceber que há algo que eu possa fazer a respeito. Na preparação, que é lá o terceiro estágio, ele já está se preparando. Não, eu vou usar a goma. Não, meu médico me falou de uma medicação e aquela medicação pode me ajudar. Eu vou começar daqui a 30 dias, eu vou começar daqui a uma semana. Quer dizer, a pessoa de fato está se preparando. Certo. Tem a ação, que é quando ela já está experimentando, né, a mudança, então ela está tentando, ela está fazendo uso da goma, ela está fazendo parte de um grupo A terapêutico, ação, né? está fazendo alguma coisa a respeito daquilo e depois a manutenção que dura de 6 meses para a vida toda, porque um hábito que você adquire como esse, que é o viver sem o cigarro, requer manutenção constante. Às vezes, depois de anos, a pessoa volta a fumar, né? E recai de uma bobagem, né? Porque o que ela busca ali não é o cigarro, mas é a sensação de prazer imediato. E aí ela recorre, né, àquele caminho já conhecido e, enfim, às vezes acontece. Então, até para parar de fumar, a gente percebe, né, que é isso. E assim para qualquer hábito, para qualquer coisa. Existem pessoas que resistem, aí eu acho que as doenças do coração, elas são as
desenvolvidas, as adquiridas, vamos dizer assim, aquelas ligadas aos hábitos, a impressão que eu tenho é de que, como a pessoa tem hábitos, né, portanto, ela é também responsável pela manifestação daquele sintoma ou daquela doença em algum nível, ela prefere negar a doença, porque assim ela nega que ela mesma fez aquilo. E que, tirando o julgamento de que isso é bom, ruim, certo e errado, resta a consciência de como é que ela, então, gerou, como é que ela, então, cuida, como é que ela reverte, como é que ela melhora a condição dela, porque ela igualmente está empoderada para isso, né? Sim, sim. Eu tenho uma visão que, assim, tudo bem, tem a parte de atividade física, a parte de alimentação, a parte de sono, todas essas são muito importantes. Mas, assim, a parte do estresse, aquele estresse em que a pessoa se sente mal, não consegue reverter e continua se sentindo mal, e aí por causa disso ela dorme mal, por causa disso ela não faz atividade física, e por causa disso ela come de forma errada, ou em muita quantidade, ou muito doce, ou muito carboidrato, e aí ela desencadeia todos os outros problemas. Esse estresse, além de desencadear os outros problemas, ele inflama, né? Assim, se a gente for avaliar, ele pode desencadear uma crise de asma, pode desencadear um espasmo das coronárias, pode desencadear uma crise de enxaqueca, somatizar tudo isso e causar, de fato, não só inflamação no corpo como um todo, mas nos vasos, e causar espasmo, inclusive, dos vasos, processo inflamatório, e aí sim começar a interferir na placa de ateroma, de gordura lá do vaso, e contribuir para o processo. Então, eu acho que assim, os estudos, né? Tem coisa que alguns estudos já mostram o quanto o colesterol ruim interfere no risco cardiovascular, o quanto o colesterol bom baixo interfere no risco cardiovascular, a obesidade, mas o quanto o estresse, por exemplo, a depressão também aumenta o risco de infarto. O estresse também é uma situação muito importante para aumentar o risco cardiovascular, direta e indiretamente. Então, assim, é um tema que, depois que eu assim, comecei a ler, comecei a entender sobre ele, cada vez eu fui me apaixonando mais. E tem uma história que não sei se você sabe, mas o que me motivou a ir para a cardiologia foi porque meu pai infartou, fumava e infartou. Meu avô teve arritmia, precisou fazer ablação de uma arritmia, e meu outro avô, ele não infartou, mas ele precisou fazer revascularização do coração. Abrir o peito e fazer revascularização tradicional. E assim, meu pai fumou 25 anos, mas eu acho que o estresse dele trabalhar em banco, esse gerente lá de analista de sistemas, era talvez maior do que o tanto que o cigarro fazia mal. Ele ficava muito estressado, a ponto de dar um nó numa antena de TV antiga, daquelas de alumínio. Você imagina na frente da família ele tendo um comportamento desse por causa do estresse relacionado ao trabalho. Então, o quanto que isso não pode ser negativo? Aí, eu juntando as duas coisas, o coração e o estresse, eu comecei a me apaixonar pelo tema, entendeu? Uhum. E aí, vendo vocês falar, é muito interessante. Eu acho que as pessoas, nós todos, na verdade, em certa medida, não paramos para pensar sobre o que você falou agora, né? Não só a carga genética, mas outros padrões de comportamento que se manifestam em escolhas e se tornam hábitos. Então, isso envolve a alimentação que a gente tem à mesa, os motivos em torno do qual as famílias se reúnem à mesa, a relação com o esporte ou com outros hábitos, como o cigarro, o consumo do álcool e uma série de outros que acabam interferindo também na consciência da tolerância à frustração, enfim, uma série de outras coisas que estão relacionadas a escolhas e que não são conscientes, né? A gente está ali no piloto automático. Então, se na minha família, por exemplo, no final do ano é servido rabanada, como alguém vai dizer para mim que agora que eu tenho diabetes eu não posso comer rabanada? O que é que a minha tia que faz a rabanada todos os anos vai pensar e sentir?
A Fabi, que está... Só fazendo um parênteses, desculpa, ela está perguntando sobre a sociedade, a Fabi Então, não só a sociedade, Fabi, mas eu digo a microsociedade, que é esse grupo pequeno ali. As pessoas da nossa família, as pessoas com quem a gente trabalha, e aí, portanto, a sociedade em geral acaba influenciando sim. Mas para além da influência, tem a nossa consciência, que nos tira do piloto automático. O que é o piloto automático? É o que faz com que a gente tenha uma série de escolhas e comportamentos sem nos perguntarmos se de fato aquilo nos atende, nos faz bem. Se existem outras formas, outros hábitos e outros comportamentos que são mais interessantes para o estilo de vida que a gente precisa adotar. Você Então, frequentemente, sabe, quando a pessoa desculpa, peso e modificar a alimentação, uma das coisas que eu combino com elas é rede de apoio. Você precisa do apoio de uma rede. Se não for pessoal, é profissional. sim. Então, você vai precisar de uma influência que colabore para você mudar um hábito. Porque ter consciência, ter informação, não é o suficiente. A gente precisa de outras estratégias, a gente precisa de estímulo, a gente precisa de alguém muitas vezes nos observando, nos dando feedbacks. E ter essa consciência, às vezes, é o que separa a gente, né, dessa mudança que a gente tanto gostaria de alcançar. Essa questão é uma pergunta que está assim, tá me batendo aqui já desde o começo da live. Como eu faço para dizer não nas situações em que realmente eu não quero fazer, mas aí às vezes pelo contexto financeiro, pelo contexto familiar, você, eu vou, tudo bem, dessa vez eu faço, ou dessa vez eu vou, ou você às vezes você até entra numa rotina que você não gostaria porque você não sabe dizer não. E aí você está numa situação que você não consegue refletir, ou você está um pouco mais frágil, e aí, assim, às vezes, como eu escutei, acho que num podcast de vocês também, que às vezes, assim, você não tem uma rede de amigos ou familiares que te ajude, e a pessoa tem essa coisa do preconceito, ou de nem sequer pensar, poxa, eu preciso de ajuda. Eu não estou numa situação de conseguir escolher, de conseguir falar meu não, de saber o que eu quero realmente agora. Então, esse dizer não é assim, eu acho que é parte fundamental do processo, que tem tudo, está totalmente relacionado com o que você está falando agora. Sim, Eduardo, e eu acho que a gente precisa pensar que o planejamento, assim como a rede de apoio, é um grande aliado, né? Então, o planejamento precisa incluir os nãos que a gente tem que dizer para nós mesmos, que esses são bem difíceis, né? Porque tem aquele não que é desafiador de você dizer ao outro, porque tem medo de magoar, porque tem medo de decepcionar, porque já está acostumado a uma dinâmica de relacionamento em que não existe tanto limite, né? Em que agradar o outro é algo natural, mas o não que você diz para você mesmo, ainda que ninguém esteja olhando. Né? Aquele não que é você com você mesmo e você topa sentir o desprazer, o desconforto, aquela emoção ruim, né? Assim, mas positiva. E prever com isso a recaída. Eu costumo dizer, quando eu trabalhava com mudança de hábitos, teve um período da minha vida em que a maior parte dos pacientes que vinham no consultório era para mudança de hábito. Eu sinto isso como ondas, assim, né? São temas que vêm, visitam e ficam um tempo. Uhum. Eu dizia para eles, olha, eu estou torcendo pela sua recaída. Nossa, mas como assim você está torcendo pela minha recaída? Estou torcendo, porque ela vai te ensinar que isso pode acontecer em qualquer momento. E que a gente precisa não é estar alerta, mas estar aberto a pensar onde é que eu errei e a levantar de onde eu estiver naquele momento e retomar. Porque a recaída nada mais é do que um comportamento que a gente está sujeito sem prévio aviso. E a recaída ensina, a recaída é um professor. Então, obviamente, eu não estou ali torcendo para a pessoa recair, mas para ela considerar que se isso acontecer, isso não é motivo de falha, de vergonha, isso é uma oportunidade de aprendizagem, de revisitar a experiência e entender onde é que ela falhou, onde é que ela não prestou atenção e deixou passar aqueles sinais, deixou batido pelo caminho e teve a recaída. Então, quando a gente faz esse planejamento de rede de apoio, e de outras estratégias de planejamento, a gente precisa considerar: se eu recair,
Qual é o caminho que eu vou percorrer para voltar? Para quem eu vou pedir ajuda? E antes de recair, porque se eu considero que eu vou recair, eu posso colocar ali uma estratégia de combinar com uma amiga, olha, se eu te ligar, você vai me falar para eu sair dali de onde eu estiver, para eu fazer alguma outra coisa, sabe? Combinar o jogo. Sim, A gente sim, precisa. sim. Tem situações em que você, por exemplo, num pós-plantão, ou tem pessoas que, mesmo durante o dia, que são mais diurnas, aí no final da noite, na hora que ela está mais cansada, ela fica menos resiliente, ela responde mais, ela não consegue ser tão tolerante, e aí, assim, tem risco de, voltando do plantão, dirigir, às vezes acontecer algum acidente, ou de responder para os familiares de uma forma que, num horário que você não está tão cansado, você não responderia. Então, são situações em que você consegue se planejar e falar assim, agora não estou numa situação de conversar de uma maneira estável, vamos dizer assim, uma maneira que eu responda adequadamente pelo que eu estou falando, né? Não sei se eu consegui ser claro, mas assim, que eu esteja de plena faculdade do meu raciocínio lógico, sem tanta interferência emocional negativa, vamos dizer assim, para não ser tão tolerante. Então, esse não, eu já tinha pensado no não para os outros, que você tem que saber dizer, mas o não para você mesmo, e assim, essa questão de você saber que você não é perfeito, que você tem recaídas, que você tem que aprender com elas, muitas pessoas não têm esse, né? Fica se planejando só para acertar, para acertar, para acertar, e na hora que cai, fica triste, fica depressivo, com Vergonha, acaba não voltando vergonha. ao consultório porque tem medo e vergonha de contar para o terapeuta ou para o médico, enfim, para o profissional que está acompanhando aquela mudança. Quando, na verdade, é isso, a recaída é um comportamento. E, A gente e recai, com a idade, por exemplo, olha, eu vou acordar às 5 da manhã todos os dias. Vai ter um dia em que você não vai levantar. Aquele dia, aquilo é uma recaída. Então, acho que a gente precisa humanizar mais o processo de mudança. Ele não é um salto de um estado para o outro, ele é um processo. sim, E tem sim. dias bons, tem dias ruins, e é a constância, é a não desistência, né? É a coerência do que você está construindo, menos do que o imediatismo, que tem peso no resultado final. Né? Então, a recaída, ela não vai te prejudicar se você reerguer daquele momento, aprender e, de fato, evitar com novas estratégias aquilo que você percebeu que te atrapalha. Uhum. Ela vai te atrapalhar se você sentir vergonha e se você falar, quer saber, agora que eu recaí, eu vou aproveitar um pouco mais, vou ficar aqui uma semana na recaída mesmo, vou enfiar o pé na jaca e depois eu vejo o que acontece. Essa é a recaída que atrapalha. Porque ela não é só uma recaída, ela é um comportamento de permissividade, no qual você se autoriza sair mesmo, né, da constância da busca por um resultado para ter comportamentos que você sabe que, embora tragam prazer no curto prazo, comprometem uma vida que tem sentido, com hábitos que são coerentes com as suas Sim, necessidades. só que aí, por exemplo, a pessoa, vamos citar a relação com o álcool ou alguma outra tipo de droga. Acho que o álcool é um exemplo que dá para você, quando a pessoa toma uma certa quantidade de álcool, geralmente ela se permite ou fica mais permissiva em relação a comer mais diferente e comer um docinho, comer uma quantidade maior e tal. E aí uma coisa vai desencadeando a outra. Aí a pessoa ela sai em relação ao hábito que ela tem costume, porque ela, vamos dizer assim, tá aquela questão do id, né? Que você liberou o id, não sei se entra, em que parte da psicologia entra, mas quando eu fiz a faculdade de medicina, eu gostava muito dessa parte de psicologia médica. E aí você fica com a questão do id, ego, superego, você fica com o id, libera um pouco mais ele, e aí para você ser permissivo, como você disse, é uma questão mais fácil. E se você não atinge aquela quantidade de álcool, você não libera o id e consegue se controlar. O I Então, é o instinto, né? Aquela parte não consciente que nós temos segundo a psicanálise. Então, é tudo aquilo obrigado que pela você faz, explicação. você
percepção de que você está fazendo. Eu costumo dizer que a recaída ela acontece muito antes do momento do comportamento em si. A recaída acontece, por exemplo, no supermercado, ou quando você aceita o convite para ir para um jantar que você sabe que vai ter álcool num dia em que você está emocionalmente instável. Então, a recaída acontece naquele momento, em que você Entendi. sabe que você vai se colocar numa condição de potencial Que risco. Então, o você está estressado, inconsciente, mais estressado que o normal, por exemplo. isso. Então, eu acho que nem sempre a gente tem essa percepção. Mas uma vez conscientes, aí eu acho que essa é a estratégia importante. Com consciência vem a intencionalidade. Uma vez que eu aprendi, que eu entendi o que está acontecendo comigo, o que está me movendo, o que está me motivando, qual é a minha intenção a partir daqui? E a Você intenção sabe, tem ação. Então, é consciência, intenção e ação. Porque, por outro lado, se eu tenho consciência, intenção, e essa intenção não traz um comportamento, eu começo a desacreditar da minha capacidade de mudança, começo a colocar em xeque a minha força de vontade, né, o meu valor pessoal. É aqui que dizem a ignorância é uma bênção. Uma vez que eu sei e não faço nada a respeito, aquilo se torna uma autocobrança. sim, sim. Essa coisa, essa questão do planejamento, de aprender, tomar consciência e ajustar. Eu vou até citar o Joel J, que é um grande influencer aí, que acabou me influenciando também nessa questão, né? Apesar de eu estar terminando gestão em saúde, mas o que eu aprendi, dentre as coisas que ele coloca como importantes também, é quando você, antes de deitar, o que eu fiz de errado ou o que eu fiz de diferente que poderia melhorar. E aí, se ser permissivo em algumas questões, em alguns, né, que você fala, pô, eu fiz isso aqui conscientemente, como eu posso mudar, como eu posso melhorar, como eu posso planejar diferente para que não aconteça dessa maneira e acontecer de uma outra maneira melhor e que seja adequada, vamos dizer assim. Então, toda noite, antes de dormir, eu faço o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, entre aspas, que eu poderia melhorar, como parte de planejamento estratégico. É bem Eu acho interessante. que a gente está falando talvez de compaixão aqui, né? Da capacidade de entender que sim, a gente erra, que nem sempre a gente consegue ter controle sobre as nossas escolhas, mas que elas não precisam se repetir. Que a gente pode chegar no dia seguinte, talvez mais dispostos do que estávamos hoje. Acho que essa consciência que não julga mesmo, mas que enxerga, né? Que coloca ali com compaixão a necessidade de que as coisas fiquem diferentes, né? O que você está dizendo é que talvez esse olhar de gestão seja um pouco duro, o olhar compassivo, o olhar do amor ao próximo, do amor a si próprio, tem que ser usado um pouco mais tem que ter um peso nessa avaliação também, né? É isso que você está dizendo. Eu acho que a autocompaixão, eu, Cíntia, pelo menos, tenho essa experiência no consultório e na vida. Eu não acho que a gente consiga aplicar protocolos em nós mesmos todos os dias. Tem pessoas que conseguem, eu entendo isso perfeitamente. Eu não consigo. As pessoas que eu tenho acompanhado nos últimos 20 e tantos anos têm seus dias difíceis, né? É claro que Sim, sim. nos ajuda, né? E aí a neurociência, que é uma das formações que eu fiz, nos trazem uma série de elementos, uma série de exercícios que fortalecem a nossa capacidade de mudar algo que seja importante para nós. Então, Sim. tem lá o exercício da gratidão, né? Algo pelo qual você realmente se sente grato, genuinamente. Uma coisa por dia já é o suficiente quando você acorda para embebar o seu sistema nervoso com neurotransmissores que trazem disposição, energia, alegria. Mas não é todo dia que eu acordo e falo, pera, antes de colocar os pés aqui, deixa eu pensar em algo pelo qual eu tô grato. Porque tem dia que eu não dormi bem, tem dia que eu tive pesadelo, tem dia que eu tô ansiosa porque eu tenho uma nova reunião. Sim. Eu saber que isso vai acontecer e entender que eu posso, com cuidado, então esse é um dia em que eu não dormi bem, eu preciso talvez ter um café da manhã melhor, eu preciso visitar minha agenda
e ter compaixão, entendendo que tem coisas ali que talvez eu não vá ter, justamente como você falou, né, como médico, às vezes, a capacidade de se comunicar da melhor forma, como terapeuta eu não vou estar Certo. preparada para algumas coisas. Então, eu acho que a compaixão, ela nos lembra da nossa condição de humanidade e ela nos ajuda a chegar mais preparados no dia seguinte, né? Sim, sim. Não gosto muito da palavra performance. Eu acho que a palavra performance ela tenta engessar as pessoas e aí eu fico pensando a serviço de quem esse tipo de estratégia enfim, essa disciplina excessiva, o Entendi. quanto que ela rouba do processo. Entendi. Nos coloca lá no Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em toda essa questão. Eu acho que assim, a gente já está quase 50 minutos nessa questão, nessa live, que está tá muito fluida, vamos dizer assim, né? Está muito gostoso de conversar sobre esse tema. Mas eu acho que se a gente fosse o que a gente pode fazer para. Se a gente tivesse que começar um hábito, se a gente tivesse que começar a dar um passo inicial, como você falou, da gratidão, ou uma meditação guiada, ou começar conversar com um familiar, ou sair para caminhar. Assim, eu gostaria até da sua sugestão para a pessoa que quer começar um hábito bom para ajudar em todo esse processo. E gostaria de colocar que quando eu, para assim, começar a buscar ter um equilíbrio maior e fazer parte de ter um novo basal de sistema nervoso, ser uma pessoa mais equilibrada, vamos dizer assim, do que meu pai era, que não tinha esse conhecimento, não tinha todo esse aprendizado que, graças a Deus, eu estou conseguindo ter. E até aprendi com ele também. Há uns 3 anos atrás, eu comecei com meditação guiada. E assim, me ajudou muito. Tá? Eu comecei e assim, era pouco, e não tinha tanta regularidade, e com o tempo eu fui tendo regularidade. E hoje eu faço de 10 a 20 minutos todo dia. Só pelo aplicativo, eu já fiz acho que 24 mil minutos nesses 3 anos. E depois fiz até mais. Tem uma pessoa que eu gosto bastante que faz a meditação guiada, que eu gosto das falas dela, que é a Rosa Frazão, que é de um dos aplicativos, que é a voz de um dos aplicativos da Meditopia. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. E eu acho que ela tem ela coloca muito bem essa questão da compaixão, do amor próprio, de saber que você não é um robô, que você não é uma máquina e que você tem altos e baixos. Então, isso ajuda assim, a equilibrar, né? A nos equilibrar. Eu acho que isso é um dos fatores que me ajudou a equilibrar. E não querer ser um robô e não estar sempre buscando performance, como você disse, ou querendo buscar sempre uma meta e sempre melhorar sem se respeitar. Não sei, assim, a sua opinião para a pessoa que vai iniciar algo nesse sentido. Eu acho, Eduardo, que é uma boa análise assim, de consciência, né? Se eu tiver que me visitar daqui a 5 anos, por exemplo, e essa é uma provocação que eu faço para todo mundo, se você tiver que entrar na máquina do tempo, a gente está aqui no dia 6 de novembro, certo? Certo. Daqui a 5 anos, no dia 6 de novembro, e você não tiver modificado nada na sua vida, você tiver mantido as mesmas coisas que estão aí, os mesmos relacionamentos, os mesmos hábitos, a mesma forma de se vestir, de se alimentar, de se comunicar. Se você mantiver tudo que você tem hoje, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Quais consequências e qual é o impacto de manter a vida que você tem hoje exatamente como vai gerar para você no futuro? E aí, a partir dessa pergunta, se questionando mesmo, com o coração aberto, né? Entender se você quer ser essa pessoa que carrega as mesmas coisas até lá, ou se tem coisas que você olha e fala, não, pelo amor de Deus, daqui a 5 anos eu não posso estar trabalhando no mesmo lugar, eu não posso não ter parado de fumar ainda, eu não posso não ter feito terapia, eu não posso não ter procurado um médico para me conscientizar de caminhos que eu tenho para mudar aquilo que está me adoecendo, né? Então, se você conseguir enxergar coisas que você não quer que estejam lá na sua vida, a gente já tem um primeiro passo.
O passo seguinte é, se você não quer isso na sua vida no futuro, por que é que você acha que isso cabe na sua vida hoje? E aí, com essa consciência, buscar o planejamento de mudar essa coisa que, se você não consegue pensar na sua vida daqui a 5 anos, você deveria tirar da sua vida hoje. Porque aquilo que você permite que esteja hoje e vai estar lá amanhã. A gente Sim, fica sim. nas condições ideais, né, para mudar um hábito, para tomar uma decisão, para tomar uma Uhum. atitude, e essa condição ideal normalmente a gente terceiriza. Sim, Quando for promovido, quando essa dívida for paga, quando eu tiver condição de pagar aquele tratamento, a gente está sempre colocando fora de nós. Quando, na verdade, tem coisas que a gente tem que bancar, que vai doer, que vai custar caro, que vai significar magoar algumas das pessoas que a gente ama, se arriscar mesmo a fazer coisas que de verdade vão fazer com que você se encontre não com a pessoa ideal daqui a 5 anos, mas com a pessoa que teve a coragem de tirar da própria vida aquilo que ela sabia que não fazia sentido. E aí a gente não tem que se apaixonar pelo resultado final, né? Mas pelo processo. Eu posso não conseguir, mas eu não posso não tentar. Então, eu acho que a mudança de hábito orientada para valor, para essa consciência, ela é sustentável. sim. Ela não está baseada em performance, num número. O resultado, que a performance busca Ela resultado. está se baseando naquilo que você acredita que seja importante para você. Sim. O estilo de vida, né? O estilo de vida, o Ou algo comportamento de uma maneira. que como é que eu quero me ver daqui a 5 anos? Eu quero estar correndo, mas hoje você nem caminha. Então, para você Sim, estar correndo, para você estar em uma meia maratona, para você estar nadando uma prova, uma travessia no mar, para você estar fazendo qualquer coisa diferente do que você faz hoje, você precisa compreender que não existe emoção certa e errada, boa e ruim. sim, Emoção, assim como comportamento, é resultado da forma como a gente interpreta e escolhe viver a vida da gente. Então, eu vejo que as pessoas às vezes falam, ah, mas isso custa caro, nossa, mas é longe, ah, mas vou magoar alguém. Vai tudo isso. E se você não fizer nada do que você quer, ainda assim você vai ter gastos desnecessários, ou vai precisar pagar caro uma conta da farmácia, vai ficar sustentando uma coisa que talvez não dure 5 anos. Quem consegue viver uma vida num trabalho que não sustenta, comendo algo que faz mal, numa sim, relação que adoece, também não é sustentável. Então, essa consciência de que o hábito, para ele se manter na sua vida de forma produtiva, ele precisa ser sustentado por aquilo que você acredita. E aí, mesmo que doa, mesmo que custe caro, faz sentido? Você acha que vale? Então, pague e faça acontecer, né? O custo emocional disso. sim, sim. Eu queria agradecer o Jamilson aqui, já passou 2 vezes fazendo pergunta e elogiando, que está sempre me seguindo, Jamilson Amaral. E queria falar para as pessoas que, eu sei que está no final, mas que compartilhem, que deem like. Depois, ela não vai ficar gravada no Instagram, mas depois vai para o YouTube. E aí eu faço, são feitas pelo menos um short do melhor momento, tal, para as pessoas acompanharem e a live também. Então, compartilhem, deem like, depois visitem no YouTube. E essa pergunta que você gerou, que você colocou para que as pessoas façam, para que elas reflitam sobre como elas, desses 5 anos, como elas gostariam de estar, né? Fazer esse processo e como elas gostariam de estar, e não exatamente na performance, no resultado, focar nessa questão do processo e do que faz bem para elas, olharem para si próprias, apesar de terem que dizer não para os outros ou para si próprio em algum momento. Assim, eu achei que foi perfeita, achei que foi ótima assim, a gente rodou entre 10 pessoas mais ou menos, mas devem ter passado mais de 50, certeza, e isso vai ser revisto e foi um aprendizado para todos que estiveram aqui, não tenho dúvida, mas para mim também foi um grande aprendizado.
não só um aprendizado intelectual, mas um aprendizado emocional. Eu fico muito grato por ter tido essa conversa com você. Ainda foi melhor do que ver você conversando com a doutora Ana Paula, com a doutora Camila, com a Isabela Camargo. Foi ainda melhor, porque a gente conseguiu interagir, tirar outras dúvidas diferentes, inclusive. Então foi muito, muito legal, muito bacana. Eu Agradeço. Eduardo, pelo espaço, né, por provocar essa pauta que eu acho que é tão importante e que eu espero que outros médicos, outros profissionais possam se abrir para essa troca interdisciplinar. Eu também aprendi bastante com os pontos de vista que você trouxe. Agradeço a atenção de quem passou por aqui por alguns instantes ou que pôde acompanhar a gente. E muito obrigada, né, pelo espaço. Bacana. Grato e uma ótima semana para você, para Obrigada. todos. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Nossa, foi ótimo.